Para nós fatorarmos os trinômios quadrados perfeitos, primeiro vamos relembrar sobre radiciação. Raiz quadrada de um número. Qual é o número que ao quadrado resulta no número que está dentro do radical? Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Só que nós também vamos trabalhar com letras. Então, se eu tenho x vezes x, eu tenho x ao quadrado. Isso significa que a raiz quadrada de x ao quadrado é x, porque x ao quadrado é igual a x vezes x. 25y ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. E a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então, a raiz quadrada de 25y ao quadrado é 5y. Por quê? Se eu fizer 5y vezes 5y, eu vou ter 25y ao quadrado. Aqui eu tenho dois exemplos de trinômios quadrados perfeitos. Para fatorar um trinômio quadrado perfeito, é a fatoração mais gostosinha que tem da gente fazer. Primeiro, para ser trinômio quadrado perfeito, ele deve estar assim na ordem. Sempre ter um número com uma potência ou em primeiro ou em último termo, tá? X ao quadrado, y ao quadrado, tanto faz se ele tá no começo ou no final. E o último número também deve ter raiz quadrada. Então, eu bati o olho, tá na ordem. X ao quadrado, x no meio e o termo independente sozinho. X ao quadrado, x no meio, termo independente. Quando é um trinômio quadrado perfeito, a gente sempre consegue tirar a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Então, para isso, eu faço o quê? Um parênteses ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 16, 4. Como é tudo positivo, copio o sinal do meio. X mais 4 ao quadrado. Ou, se preferir, pode dizer que é x mais 4 vezes x mais 4. Outro exemplo, tira a raiz quadrada do primeiro e do último. Então, abre um parênteses ao quadrado. Raiz quadrada de 4x ao quadrado vai ser 2x, porque raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 16 é 4. Como é tudo positivo, copia mais. 2x mais 4 ao quadrado. Terceiro exemplo, tenho a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Então, eu vou abrir um parênteses ao quadrado. Raiz quadrada de 9x ao quadrado vai ser 3x. Raiz quadrada de 4 é 2. Como o termo do meio é negativo, copio o sinal de menos. 3x menos 2 ao quadrado. Exercício 1. Represente geometricamente. Então, se está falando geometricamente, eu desenho. Então, nós vamos fazer aquele quadrado padrão, que é composto por 2 quadrados e 2 retângulos. Por quê? Se eu tenho aqui o 9x ao quadrado, 30x e 25, dá para tirar a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Então, eu vou abrir um parênteses ao quadrado. Raiz quadrada de 9x ao quadrado é 3x. Raiz quadrada de 25 é 5. E como o termo do meio é positivo, então vai ficar mais 3x mais 5 ao quadrado. Então, eu fatorei esse trinômio. Então, o que isso significa? Que isso é um quadrado em que seus lados medem 3x e 5. Agora, só calculando a sua área, ó. 5 vezes 3x dá 15x. 5 vezes 5 dá 25. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. E 3x vezes 5, 15x. Então, olha só, 9x ao quadrado tá aqui. 15x mais 15x dá 30x. E o 25 tá aqui. Trinômio quadrado perfeito. É um trinômio que vem de um
quadrado perfeito, um quadrado em que todos os seus lados têm a mesma medida. E nesse caso, todos os seus lados medem 3x mais 5. Questão 2. Descreva, com base nos trinômios quadrados perfeitos, os procedimentos que devem ser adotados. Então, nós temos aqui dois trinômios quadrados perfeitos. Abre um parênteses ao quadrado e tira a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 9 é 3. Como o sinal do meio é positivo, então fica mais, x mais 3 ao quadrado. Essa já é a resposta da letra A. Letra B, abre um parênteses ao quadrado, tira a raiz quadrada do primeiro e do último. M ao quadrado, a raiz quadrada é m, raiz quadrada de 25 é 5, e o termo do meio é negativo, então vai ficar menos, m menos 5 ao quadrado. Aqui na questão 3, ele pede para explicarmos qual é o procedimento para fatorar um trinômio quadrado perfeito. Então, podemos escrever, né? Basta extrair a raiz quadrada do primeiro e terceiro termos e copiar o sinal do termo central, ou seja, o termo do meio. Exercício 1. Utilizando os procedimentos discutidos anteriormente, fatore os trinômios quadrados perfeitos. Então, vamos lá? O legal desse exercício é que ele já está falando que é um trinômio quadrado perfeito. Então, a primeira coisa que a gente faz, abre um parênteses ao quadrado. Pode fazer isso em todos, porque o exercício já disse que são trinômios quadrados perfeitos, ok? Agora, façam sozinhos. Tirem a raiz quadrada do primeiro e do último termos e copiem o sinal do mais, ou o sinal do meio. Só que presta atenção para ver se eles estão na ordem, porque, ó, a letra A já começou com uma pegadinha, ele não tá na ordem certa. Percebam que o 4A ao quadrado tá no meio, ele não era para estar no meio, ele era para estar ou no primeiro ou no terceiro termos. Então, essa conta, para fatorar ela direitinho, a gente vai arrumar primeiro. Então, ficaria como, ó, 4A ao quadrado mais, mais 20A no meio, mais 25 por último. Então, vai tirar a raiz quadrada do 4A ao quadrado e do 25. A letra B, o primeiro e o último termos estão certinho, é só tirar a raiz quadrada e copiar o sinal de menos. Na letrinha C, ele também tá invertido, a letrinha C tem que ser arrumada, tá? Ó, o m ao quadrado vem primeiro, o menos 16m fica no meio e o mais 64 fica por último. Tira a raiz quadrada do primeiro e do último e copia o sinalzinho do meio. E a letrinha D já está arrumadinha, é só tirar a raiz quadrada normalmente, tá? Para quem não lembra como que tira a raiz quadrada de fração, não tem segredo nenhum. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, então vai ficar 2/3, x. Raiz quadrada de 1 é 1, de 25 é 5, então vai ficar 1/5 y, ok? Podem fazer e venham para a correção. Então, vamos lá, letrinha A. Raiz quadrada de 4A ao quadrado é 2A. Raiz quadrada de 25 é 5. Sinal do meio é positivo, fica mais. 2A mais 5 ao quadrado. Letra B. Raiz quadrada de 4B ao quadrado é 2B. Raiz quadrada de 9A ao quadrado é 3A. E o sinal do meio é negativo.
2b menos 3a ao quadrado. Letrinha C. Raiz quadrada de m ao quadrado é m. Raiz quadrada de 64 é 8. E o sinal do meio é negativo, m menos 8 ao quadrado. E a letrinha D com fração, tão simples quanto. Raiz quadrada de 4 nonos é 2 terços. E de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 1/25 avos é 1/5. Y. E o sinalzinho de mais. 2 terços de x mais 1/5 de y ao quadrado. Aqui na questão 2, o que ela tem de diferente da questão 1 é que lá na questão 1, ele já disse para nós que eram trinômios quadrados perfeitos. E aqui na questão 2, não, ó, aplicando os casos de fatoração já estudados, ou seja, aqui tá tudo misturado. Tem trinômio quadrado perfeito, tem evidência, tem com 4 termos, então é para vocês fatorarem cada um desses itens com as técnicas já estudadas, ok? Lembrando, o que é fatorar? É transformar em multiplicação. É voltar do início. Qual foi a multiplicação que resultou em cada um desses exercícios, cada uma dessas expressões. Então, façam e já venham para a correção.